Chegamos em um dia muito importante pro Oscar aqui no Brasil, né? Porque é o dia que estreiam dois grandes candidatos, dois fortíssimos candidatos, que têm uma similaridade entre eles, né? Ambos estreariam no ano passado e foram adiados e acabaram estreando no mesmo dia. E eu vou fazer crítica sobre os dois. Mas primeiro, vamos falar sobre Conclave. Que, pra mim, sendo muito sincero, é filme do Edward Berger, que trouxe uma das grandes surpresas ali das últimas edições, com Nada Novo no Front. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto. Eu gosto do filme, é, mas foi de fato uma surpresa. Um filme alemão que pouca gente apostava e acabou chegando ali bem longe no ano em que foi indicado. E isso fez com que o diretor ganhasse um nome muito grande, né? Ele chegou a ser cotado para dirigir a franquia Bourne, muita gente queria que ele dirigisse 007. E aí ele escolheu para ser seu próximo projeto Conclave, que é uma adaptação de um livro do Robert Harris, famoso nos Estados Unidos, o livro é um grande best-seller, e conta a história, e inclusive isso vale ser mencionado, né? O livro e o filme eles caminham por lugares muito próximos. Ele escolheu fazer uma adaptação ali bem fiel, né? Junto com a sua equipe. E o livro, tanto o livro quanto o filme, contam a história de um conclave, que, para quem não sabe, é a eleição de um papa. E também é um dos processos mais secretos do mundo, né? Ninguém sabe o que acontece. Quando o papa morre ou renuncia, né? Ali nas últimas gerações a gente viu ambos os fatos acontecerem, né? A gente viu o Papa Bento XVI ser eleito e aí depois ele acaba renunciando, e o conclave que acontece em seguida é um conclave de renúncia, né? Mas a ideia é a mesma. E o que acontece? Sempre que um papa morre ou renuncia, precisa ser escolhido outro papa. Então todos os arcebispos do mundo se reúnem no Vaticano. O Vaticano é completamente fechado, completamente selado, para que essa eleição seja feita. E a única fonte externa que o público tem é a fumaça, né? Se sai a fumaça preta, não temos papa. Se sai a fumaça branca, habemos papa. É bem essa a ideia. E aí o Robert Harris ele leva a gente para dentro do conclave, né? Justamente para essa eleição que, no final das contas, é como uma eleição qualquer. Ela tem ali uma disputa de candidatos, né? Apesar das pessoas não se colocarem como candidatas, né? Não é uma eleição comum nesse ponto. Mas, obviamente, surgem favoritos, e esses favoritos, alguns querem o cargo, outros não querem o cargo, e eles têm os seus súditos por N motivos. Aqui, nesse caso, a gente pode separar em dois pontos, né? Os candidatos mais progressistas e os candidatos mais retrógrados, podemos dizer assim, né? A igreja, ela vive essa contradição constantemente. Eu, como católico, posso dizer isso com tranquilidade. A instituição igreja tem um pouco dessa contradição desde sempre, né? E a eleição do Papa é um pouco que balizada por isso, sabe? O Papa Bento XVI, por exemplo, ele era mais conservador, né? E já o Papa Francisco ele vem com um discurso mais progressista, que em alguns momentos não acontece de fato, em outros acontece. Mas enfim, o filme ele lida com isso, ele lida com essa ideia de que querem manter o caminho progressista que o Papa anterior, que a gente já encontra morto. A gente não conhece, né, esse Papa anterior, mas querem manter o caminho progressista dele. E aí, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que já tem 4 minutos de crítica. Fala aí pra cacete pra apresentar o filme. E eu acho que é justamente isso casa com o que eu vou falar agora. Porque o Conclave, pra mim, é um dos filmes que tem grandes chances de vencer o Oscar de melhor filme. Como o Oscar vota no método preferencial, né? Então as pessoas elas não votam só em um filme, elas colocam os 10 indicados em ordem e esses filmes vão ganhando notas. Eu não acho que o Conclave vai estar no topo da lista de todo mundo, mas eu acho que o Conclave tem grande chance de estar entre o segundo ou terceiro na lista de muita gente. Por quê? Porque você pode não amar o filme, mas é muito difícil também você não gostar do filme. Ele é um drama muito sólido, ele é um suspense muito sólido e que usa o confinamento bem, usa a disputa de egos de forma interessante. Então, e um pouco da sua polêmica até reside aí, né? Porque, pelo menos pra mim, eu vi as pessoas criando várias outras polêmicas sobre fé, polêmicas sobre igreja. Eu acho que o filme não faz nada muito diferente de retratar as contradições da igreja como instituição. E isso não deveria afetar a fé das pessoas, porque a fé, a crença, apesar dela estar sempre conectada com a instituição, a fé em si, ela deveria ser independente
da instituição. Você acredita em Deus, você não necessariamente acredita nos homens que estão na instituição, vamos dizer assim, né? Pelo menos é a forma como eu penso. E de fato a instituição ela deixa a desejar em vários momentos. E o filme ele trabalha muito bem isso aqui, né? Porque nessa disputa de egos, os arcebispos eles são todos humanos, então eles pecam, eles têm desejos, eles têm ambições, e tudo isso entra em choque ali dentro daquela eleição, né? E uma eleição que, e aí é um destaque positivo para mim do que o Edward Berger faz, que é trabalhar essa encenação com um formalismo que é quase exagerado. Ele é quase ritualístico, ele é cerimonialístico ao extremo. E isso, para mim, é uma coisa que conversa muito com a igreja. A igreja, qualquer igreja, isso vale para qualquer igreja. Qualquer igreja tem seus ritos, tem suas cerimônias dentro ali do culto, ou da missa, ou do que seja. Mas a igreja católica, ela é considerada bastante rígida nesse ponto. E então, tipo, cada gesto dos arcebispos é quase que uma cerimônia à parte. E isso trabalha de forma muito interessante na emoção, né? Porque a gente tá sempre acompanhando tudo de forma muito regrada, muito cerimonialística, só que o ser humano é imprevisível, então existem quebras. Apesar de internamente essas quebras também serem filmadas com esse mesmo formalismo, elas têm um impacto, porque você está vendo aquilo ali acontecendo de forma muito simples, muito clara, muito fácil de antecipar, porque é uma cerimônia. E aí acontece algo que parte, que rompe com isso e leva o filme para outro lado, e isso acontece várias vezes. São reviravoltas que elas não são tão grandes, mas elas são reviravoltas pontuais que vão movimentando o filme para lados diferentes de forma bem interessante. E é claro que isso ajuda a gerar tensão, a adicionar camadas aos personagens e a própria mensagem sobre fé. E aí eu acho que talvez isso gere, sim, polêmica. Mas eu não acho que é uma polêmica que afeta tanto os votantes do Oscar. Eu não tenho a impressão de que é uma galera que, porque o filme falou contra a Igreja Católica, eu não vou votar nele. Eu não acho que isso seria um ponto, né? Porque sim, ele faz uma crítica a essa forma cerimonialística, ritualística, quase imóvel com que a Igreja Católica quer permanecer, né? Que às vezes, ao invés de fazer uma escolha progressista, prefere fazer uma escolha que mantenha ela imóvel naquele lugar sem caminhar para frente, podemos dizer. Só que o filme, como eu disse, ele é cheio desses contrastes, né? A tensão, ela é gerada pelos contrastes. E aqui tem um contraste que ele é muito importante, porque apesar de tudo isso e dessa crítica, a mensagem de fé dele é uma mensagem de fé bastante esperançosa. Eu acho que o filme funciona dentro dessa lógica, sabe? Dentro dessa lógica de contrastes, cerimônias e tensões. E isso faz com que ele seja um filme sólido. Talvez não maravilhoso. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não acho ele um filme maravilhoso. A minha nota, inclusive já falando, é uma nota 4 de 5. Mas, ainda assim, é um filme sólido, um filme interessante, que é muito bonito visualmente, é muito bem conduzido tecnicamente e que trabalha essa encenação e esses contrastes da encenação que também estão no texto de forma muito interessante. Mas é isso. Até a próxima.